Boa noite, pessoal. Vamos lá, começando nossa live de segunda-feira. Só acertando aqui, sejam bem-vindos. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Vou falar um pouquinho de cadência hoje. Só o pessoal terminar de entrar aí. Maravilha. Estamos aparecendo mais uma vez. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Lembrando que eu vou deixar essa live gravada. Quem quiser assistir depois, fiquem à vontade aí para comentar, para deixar as dúvidas. Eu coloquei algumas dúvidas, uma enquete de dúvidas no Instagram mais cedo, e já tem algumas dúvidas aqui que eu já anotei. Vamos esclarecer essas dúvidas no final, depois que a gente já tiver as informações ideais aí, já bem, que a gente já tem esmiuçado bem esse assunto, beleza? Então vamos nessa, já vamos começando aqui. Título da live de hoje, título oficial, né? Se existe algum número a live é a respeito de cadência, se existe algum número ideal de cadência para a gente fazer durante a nossa pedalada. Então, começando agora. Bom, antes de mais nada, quem não me conhece, meu nome é André Pontes, sou professor de Educação Física desde 1996. 2000 me formei na UNB, em 2003 comecei a trabalhar com ciclismo indoor, em 2015 com ciclismo de estrada. Tem muita bagagem aí, né? São quase 30 anos, né? São 28 anos de estrada aí dentro dessa área, então não é qualquer coisa, dá pra gente reunir algumas informações, beleza? Vamos lá, já passando um pouco o meu currículo, os nossos tópicos de hoje principais aqui, não quer dizer que a gente não vá sair um pouquinho, pode até sair um pouquinho deles, mas os principais tópicos de hoje então são definindo o que é cadência, o que é RPM. Tem gente me perguntando se tem diferença cadência e RPM. Tem sim, tá? São diferenças de conceito, né? São conceitos próximos, mas existe uma diferença, a gente vai falar sobre ela. Qual a relevância disso para o ciclista, né? Na hora que você estiver pedalando, qual que é a relevância, qual que é a diferença que isso vai fazer para você. Se existe uma cadência ideal para você, as diferentes cadências que os ciclistas costumam usar, elas oferecem benefícios específicos, né, tanto para velocidade, quanto para força, quanto para resistência, e os fatores que influenciam essa cadência do ciclista enquanto ele está no treino dele, ou na prova, ou pedalando. Tá? Então vamos nessa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, definindo os termos, né, o que é cadência, o que é rotação ou revoluções por minuto. A cadência é a frequência da rotação dos pedais, né, que um ciclista executa, quantas rotações completas ele executa durante o período de tempo específico, certo? Então, geralmente, a forma mais fácil da gente ver isso é rotações por minuto, certo? Um pouquinho desalinhado aqui, só um minutinho, acho que agora melhorou. Tá? Então, são as rotações por minuto. A cadência, ela é uma medida então dessa rapidez, dessa velocidade com que os pedais da bicicleta são girados. Tá? Então esse é o conceito de cadência, é uma frequência de rotação, basicamente. Tá? RPM, ou rotações por minuto, ou revoluções por minuto. Revoluções é uma palavra um pouco mais antiga, mas também ainda é usada. Tá? É uma unidade de medida. Então ela indica quantas vezes um objeto, pode ser o pedal no caso do ciclista, mas quantas vezes um objeto gira em torno do seu eixo em 1 minuto, certo? O tempo então geralmente é 1 minuto, está no nome RPM, por minuto. Tá? Então no ciclismo ela é usada para medir a cadência dos pedais em 1 minuto, ou seja, é uma unidade de medida usada para você entender qual é a frequência de rotação dos seus pedais, certo? Então definidos esses conceitos, acho que a gente pode dar sequência, tá? Para não ficar dúvida nenhuma, ok? Separei alguns assuntos aqui, a gente não vai aprofundar muito nesses assuntos que exigem um pouco mais de conhecimento biomecânico, muita gente aí fica meio perdida, então optei por simplificar um pouco, certo? Eficiência, resistência e terreno. Então vamos lá. Com relação à eficiência, a cadência ideal, né, de um ciclista, ela varia de acordo com de um ciclista para o outro. Tá? Então a intensidade de exercício também influencia na sua cadência e o tipo de terreno. Tá? Calma que eu vou discorrer, vou falar um pouco mais sobre cada um desses. Tá? Então, no geral, manter uma cadência mais alta, independente do terreno, tá? Então, se você está em subida, se você está no plano, se você está inclusive numa descida,
manter uma cadência ideal entre 80 e 100, tá? Isso aí para 98, 99% dos ciclistas, nesses 80 e 100, entre esses 80 e 100 RPM é considerado mais eficiente do que uma cadência muito mais alta ou muito mais baixa. Tem ciclista que tem o hábito de pedalar 50, 60, 70 rotações por minuto, né? Mas quanto mais você se aproxima dessa faixa entre 80 e 100 rotações por minuto, melhor, é considerado mais eficiente em termos de eficiência de movimento. Tá? Então você poupa energia, você tem uma economia de energia e você tem redução da fadiga muscular quando você mantém uma cadência entre 80 e 100 rotações por minuto. Tá? Com relação à adaptação ao terreno, certo? Então, em subidas íngremes, né, o que a gente diz de subida íngreme? Para quem usa o GPS, subidas acima de 6%, né, tem alguns estudos que falam que subidas acima de 6% já exigem um esforço diferente em função da incidência da gravidade, não só da aerodinâmica. Então, a gente traz isso também para a cadência. Então, em subidas íngremes ou nos terrenos mais difíceis, tá? Isso serve, por exemplo, para paralelepípedo. Usar uma cadência mais baixa em paralelepípedo é desejável, é indicado, certo? Então é comum que essa cadência diminua nesse tipo de terreno. Então, terrenos muito acidentados ou terrenos muito íngremes, é comum você ter uma cadência um pouco mais baixa. Tá? Então, o ciclista ele precisa aplicar mais força para superar essa resistência, a resistência da inclinação ou a resistência do terreno a mais acidentado. Tá? Então, nesses casos, você vai usar uma cadência um pouco mais baixa, é normal isso acontecer, o ciclista instintivamente ele faz isso, tá? Mas ele precisa encontrar um equilíbrio, certo? Então, entre uma cadência muito baixa e um desenvolvimento de velocidade, o deslocamento. Tá? Então, a grande questão é essa: qual é a cadência que o ciclista usa e que ele tem o maior desenvolvimento de uma velocidade naquele momento ou naquela situação, tá? Seja numa subida, num plano, numa descida, num terreno mais acidentado ou menos acidentado, certo? Então essa é a grande questão. Lembrando que a gente já falou, cada ciclista ele tem uma diferente preferência em relação a qual cadência usar, tá? Mas em determinadas situações, seja numa subida ou num terreno um pouco mais difícil, é normal que essa cadência seja um pouco mais baixa, certo? Para você conseguir desenvolver deslocamento, tá? Desculpa. Treinamento, né? Treinamento de cadência. Treinar em diferentes faixas de cadência pode trazer benefícios, né? Para melhorar a capacidade do ciclista em se adaptar a diferentes condições, né? Se adaptar a diferentes terrenos e a diferentes intensidades. Tá? Então, o que acontece? Eu vou adiantar um pouquinho o assunto aqui, daqui a pouco a gente volta nele. Mas quando você usa uma cadência um pouco mais alta, a tendência é que você exija um pouco mais do sistema cardiorrespiratório. Tá? Quando você tem uma cadência um pouco mais baixa, a tendência é que você use mais a sua musculatura para desenvolver o deslocamento, para gerar energia que se transforma em deslocamento. Então, quando você pedala mais pesado, você usa mais a musculatura. Quando você pedala com a cadência mais alta, mais pesado que eu digo é com a cadência mais baixa. Tá? Quando você pedala com a cadência mais alta, a tendência é que você use um pouco mais o seu sistema cardiorrespiratório. Tá? Então isso é uma tendência, porque de fato isso depende de cada ciclista, certo? Mas no geral, de forma genérica, a gente pode entender que isso acontece. Então, é necessário treinar uma cadência mais alta? É necessário treinar uma cadência mais baixa? Sim, é necessário treinar as duas. Tá? Com relação à cadência mais alta, quando você tem uma cadência um pouco mais alta e a exigência do sistema cardiorrespiratório, né, do cardiovascular no geral, ela é um pouco mais alta, a tendência é que você desenvolva, né, se você vai treinando isso com regularidade, a tendência é que você desenvolva mais o seu sistema cardiorrespiratório. Tá? Então, no geral, você utiliza mais as cadências mais altas quando você está buscando uma construção do sistema cardiorrespiratório, que é o treino nas zonas mais baixas. Tá? Isso não é exclusivo, ok? Quando você está buscando desenvolver força, que você, por exemplo, tem uma prova de subida, que você tem um longo trecho de subida ou subidas muito íngremes, você realmente precisa treinar as cadências mais baixas, porque uma hora a marcha da bicicleta ali, ó,
ela acaba. Tá? Então quando você está numa subida muito íngreme, por mais leve que você coloque a marcha da bicicleta, uma hora ela acaba e você vai precisar usar aquela marcha para desenvolver velocidade. Então se você está numa subida íngreme, não importa se você está na marcha mais leve, você vai ter que fazer força. E geralmente essa força acontece melhor, ela gera um deslocamento melhor entre 60 e 75 rotações por minuto. Tá? Depende de qual é a sua força para você desenvolver melhor esse deslocamento numa situação de subida um pouco mais íngreme. Ok? Tá? Então, com parêntese um pouco longo aqui, mas eu acho que teve a ver com o que a gente estava falando em relação de treinamento de cadência. Só para recapitular, tá? Então treinar em diferentes faixas de cadência é benéfico, tá? Traz benefícios para a capacidade do ciclista de se adaptar em diferentes condições de terreno e diferentes intensidades. Não só para os terrenos específicos, subida ou plano. No caso de um sprint, por exemplo, no caso de um sprint você vai precisar juntar as duas coisas. Você vai precisar desenvolver força com uma alta cadência. Então isso aí vai durar muito pouco tempo. O tempo que você tem com um desgaste muito alto, quando você junta as duas coisas, uma cadência mais alta com uma carga, uma marcha muito mais pesada, a tendência é que a sua energia acabe muito rápido. Então a gente já não depende mais só do sistema cardiorrespiratório, certo? Prevenções, saindo já desse assunto, falando um pouquinho sobre também prevenção de lesões. Muitos ciclistas têm a tendência de, principalmente quando estão começando, que são um pouco mais inexperientes, não tem um desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório bom, não tem uma eficiência de movimento boa, não tem uma boa coordenação motora, os ciclistas tendem mais novatos, eles tendem a pedalar um pouco mais pesado para tentar desenvolver um pouco mais de velocidade. Tá? Não é que é errado, é a forma como ele se sente mais eficiente. Tá? Então, com relação a uma cadência mais baixa, é preciso tomar cuidado em quanto tempo e qual é a carga que você vai usar isso. Certo? Quanto tempo que eu digo é o seguinte: durante quantos treinos, qual é o tempo de treino dentro daquele único treino, ou qual o somatório de horas durante uma semana ou um mês em que você vai estar pedalando com cadências mais baixas. A gente acabou de falar que uma cadência mais baixa ela exige mais da musculatura. Se exige mais da musculatura, se você tem que aplicar mais torque no pedal, a tendência é que as articulações sofram com isso, porque elas vão ser literalmente mais amassadas, elas vão ser exigidas nessas situações. Então pode sim haver algum tipo de lesão quando você pedala com uma cadência muito baixa. Tá? Não é que vai acontecer, mas a possibilidade da incidência de lesões quando você usa cadências muito baixas, ela é muito alta. Tá? Então ela sobe exponencialmente quando você pedala com as cadências muito baixas. Ao mesmo tempo, se você não tem uma boa desenvoltura, uma boa coordenação motora, uma boa técnica de pedalada e tenta pedalar acima de 110, 115, 120 rotações por um tempo mais longo, você vai perder muita eficiência, vai perder coordenação motora e pode também haver um risco de incidência de lesões bem mais alto. Tá? Mas por quê? Aí já é por conta da sua perda de qualidade de movimento. Você pode simplesmente errar o movimento, e o pedal começar a empurrar o teu joelho na hora que era para ele estar descendo, você está empurrando ele para cima. Então isso aí acaba gerando algum problema, alguma lesão, algum impacto que não devia acontecer, porque é um movimento circular, mas acontece no caso da sua perda de coordenação, na sua perda de qualidade de movimento. Certo? Então, com relação à prevenção de lesões, é preciso que o treinador ele saiba muito bem qual é o nível que o atleta está, quanto ele aguenta, quanto ele suporta, as articulações dele suportam naquela situação de carga muito pesada ou de cadência muito alta, antes de exigir muito tempo em cadências mais altas. Tá? Então é importante enxergar que essa cadência ela tem uma faixa-alvo que é ali dos 80 aos 100 RPM. Tá? Então, saindo dessa faixa-alvo por longos períodos ou com uma frequência muito grande, vários dias seguidos, você pode perder a sua segurança nos movimentos. Tá? Individualidade. Com relação à individualidade, cada ciclista é único. A gente vem falando isso aqui desde o início da live. Tá? Então, cada ciclista é único. E a cadência ideal ela pode variar de acordo com a biomecânica de cada ciclista. Tá? A força muscular, as preferências individuais, tudo isso
faz parte de você escolher uma cadência ideal. Tá? Então tem uma pergunta lá no final que eu vou responder, que eu vou falar mais sobre isso também. Experimentar, então, o que a gente tem que fazer nesse caso da individualidade? Tem que experimentar. Né? Você pegar a bicicleta, subir e ver, por exemplo, quanto tempo você consegue sustentar de forma eficiente, né, sem perder qualidade de movimento, uma cadência de 100 rotações por minuto. Né? Ou colocar uma marcha bem pesada, fazer um torque um pouco maior, com 50 rotações por minuto, né? Fazer alguns intervalos e ver se você sente as articulações do tornozelo, se você sente a musculatura principalmente da panturrilha, se você sente algum tipo de pontada fisgada ou dor nos joelhos, né? Se as suas costas, principalmente a sua lombar ou o seu quadril, eles aguentam esse tempo. Tá? Então às vezes a gente coloca isso sabendo que vai gerar algum tipo de dor, mas a gente oferece tempo para que o corpo se recupere adequadamente e possa fazer um outro treinamento e que isso sirva como adaptação e não como uma possibilidade de lesão. Tá? Então experimentar essas cadências específicas e observar como é que o corpo responde, isso aí com certeza ajuda o ciclista a determinar qual é a cadência mais adequada para o estilo dele de pedalada. Tá? Quando o ciclista usa um medidor de potência que já tem a cadência integrada, ou ele tem um medidor de cadência no GPS, a gente consegue pelo computador já definir dentro de um período, por exemplo, que você coloca do intervalo de força, um intervalo que eu digo onde você tem um estímulo um pouco mais forte, qual é a cadência que ele prefere. Se você não determina a cadência, é fácil você perceber qual é a cadência que ele prefere, você pega as análises de cadência média e é fácil entender qual é a cadência preferida daquele ciclista. Se houver a detecção, se for detectado que esse ciclista pedala com pouca eficiência porque ele está buscando uma cadência um pouco mais baixa, isso sim reflete uma perda de eficiência, né, com a cadência muito abaixo, ali 65, 70, 72 RPM, né, num terreno plano especificamente, a gente percebe que existe uma falha de movimento, existe uma falha da qualidade de movimento. Então é o caso de se treinar um pouco mais esses movimentos. Tá? Então inserir exercícios específicos em determinadas situações para que esse ciclista tenha um desenvolvimento, tenha uma melhoria dessa qualidade de movimento, da eficiência de movimento. Ou seja, o que é eficiência de movimento, só para relembrar? É você produzir mais potência se sentindo menos cansado. Então você se sente mais eficiente, você tem uma cadência, uma pedalada mais eficiente. Você usa menos energia biomecânica para gerar a mesma potência. Tá? Então isso aí é que a gente considera eficiência. O pessoal perguntou também a respeito do tamanho das pé de velas. Tá? Então já passando para o próximo assunto. Tá? Se você tem, por exemplo, uma pé de vela, tá? Vamos só definir o nome aqui. É uma pé de vela. Tá? Pé de vela vem de manivela. Manivela é de mão, pé de vela é de pé. Tá? Então não é pé de vela como muita gente escreve. Tá? Não tem nada a ver, isso não é uma árvore de vela não. Tá? É pé de vela, tudo junto, que vem de manivela, que é da mão, que é uma palavra mais conhecida. Pé de vela é da bicicleta, que é a manivela, tá? É uma alavanca que vem dos pedais. Então muita gente não conhece esse termo, né? Só para deixar claro aí que a pé de vela é uma palavra só. Tá dando risada, né? A Juliana tá dando risada aqui, porque realmente tem muita gente que escreve pé de vela. Então, um parêntese aqui, vamos lá. Pé de velas mais longas, tá? Então, braço de alavanca mais longo. Você tem, vou ver se eu consigo mostrar aqui. Você tem o eixo do pedal, aqui ó. Você tem o eixo do pedal e você tem esse braço de alavanca até aqui, o movimento central, tá? Tá aqui o eixo do pedal e aqui a distância até o movimento central da bicicleta, ok? Então essa por exemplo, o meu aqui atrás, esse aqui é 172,5 milímetros. Tá? É a minha preferida, certo? Existem pé de velas menores, 170, 167,5, 165. Existem pé de velas maiores, 175, 177,5 até 180. São bem raras, são difíceis de achar, mas existem. Tá? Então pensa o seguinte: quanto maior essa distância aqui, maior vai ser o arco de movimento. Quanto mais curta essa distância do pedal até o movimento central, menor vai ser o arco de movimento.
uma alavanca maior, mais comprida, ela tem mais facilidade de torque, ou seja, você vai ter uma tendência de desenvolver mais força com uma cadência menor, tá? Mas isso é uma questão de você entender o que está acontecendo. Quando essa pé de vela ela não está bem ajustada, você pode sim ter dores na coluna, dores no joelho, mau posicionamento da sapatilha, e talvez você não saiba disso, tá? Porque você nunca experimentou uma pé de vela um pouco menor ou uma pé de vela um pouco maior, certo? Então essa distância ela deveria ser testada e treinada por todo mundo que começa a pedalar de bicicleta, tá? Eu sei que não é fácil, não é barato você saber isso aqui, mas pela sua altura existem alguns cálculos, eu não tenho como passar aqui agora, mas pela sua altura existem alguns cálculos que a gente pode fazer isso. Tá? Não é nem da altura, é do tamanho do cavalo, ou seja, o tamanho do cavalo é do períneo até o chão. Quando você está em pé, essa distância aqui a gente tem como calcular. Depois eu passo isso aqui e deixo no feed aí para vocês darem uma olhada, e se quiser fazer esse cálculo também para saber se a sua bicicleta está mais adaptada, né, está ideal para o seu tamanho, tá? Para o tamanho dos membros inferiores, que é a linha do quadril, é o alcance do quadril aqui de cima, sentado aqui, até o ponto mais baixo do pedal, quando ele está no ponto mais baixo, tá? Então, se você tem uma pé de vela um pouco mais longa, ela vai proporcionar essa alavanca maior, tá? Então ela vai proporcionar mais torque aplicado ao pedal, tá? Mas isso pode ser vantajoso em algumas situações, tá? Principalmente para ciclistas que preferem pedalar com a cadência mais baixa. A gente vê isso muito no pessoal do triatlon, tá? O pessoal do triatlon geralmente usa uma cadência mais baixa por conta da posição em relação ao quadril e à altura que você está aqui. Então o seu tronco ele fica numa posição muito mais girada para frente, tá? O que facilita você girar os pedais. Com o Bike Fit consegue sim, tá? Ele te dá o ideal disso, tá? Acabei interrompendo aqui, tá? Mas quando você está com o quadril um pouco mais girado, você tem uma facilidade maior de imprimir força, né? Você tem como empurrar o pedal um pouco mais para baixo, e isso faz com que você possa desenvolver mais carga, mais marcha. A tendência é que você desenvolva uma cadência um pouco mais baixa. Então, no caso dos triatletas, a gente vê isso com muita frequência, tá? Não quer dizer que é bom ou que é ruim, é simplesmente uma adaptação, tá? No caso do ciclismo de estrada, é mais indicado para a maioria, 98% dos ciclistas, uma cadência entre 80 e 100 RPM, como uma cadência média que você costuma utilizar em todos os seus pedais. Tá certo? Tá? Então, só para concluir, essa pé de vela um pouco mais comprida, ela é para os que preferem pedalar um pouco mais lento, porque ela desenvolve um pouco mais de braço de alavanca, ela fica um pouco mais comprida, facilita um pouco mais de torque. Tá? Então, a maioria desses ciclistas também, além de fazer força, eles preferem subidas, são geneticamente mais adaptados para subidas, certo? Pé de vela mais longo, com relação à flexibilidade do ciclista, tá? Então as pé de velas mais longas elas podem exigir uma flexibilidade um pouco maior. Se você tem muitos encurtamentos, talvez não seja a melhor opção para você, tá? Então nas articulações, especificamente de quadril, joelho e tornozelo, tá? Quadril, joelho e tornozelo, os ciclistas com menor flexibilidade eles têm mais dificuldade em manter uma boa técnica de pedalada quando está usando uma pé de vela um pouco mais longa, tá? Então, se você baixar, por exemplo, de 172,5 para 170, isso aí dá 2,5 milímetros. Mas isso pode fazer uma grande diferença quando você está pedalando durante 2, 3, 4 horas e você precisa que essa resistência fique sempre constante, tá? Com relação ao potencial para você desenvolver maiores velocidades. Aí a gente entra num tema que para mim como treinador acaba sendo meio irrelevante, já disse por quê, que é a média de velocidade. Tá? Então, média de velocidade, para quem se importa muito com isso, beleza. Tá? Mas você tem que contar na média de velocidade calibragem de pneu,
manutenção da bicicleta, se ela está bem lubrificada, se ela está limpa, que senão vai derrubar a tua média, vai aumentar a tua potência para manter uma mesma velocidade média. Vento, calor, umidade, direção do vento, se você pega um terreno com mais subida ou com menos subida. Então média de velocidade é uma métrica que ela tem pouca utilidade quando você está fazendo um treinamento com planilha, por exemplo. Tá? Ela serve como algum comparativo, mas, por exemplo, você faz uma prova de contrarrelógio de 16, 20, 22 quilômetros. Tá? Você desenvolve uma média de 39, 40 km por hora num ano e uma média de 40, 41 no outro ano. Não dá para dizer que você evoluiu ou não simplesmente pela média de velocidade. Se você passa de uma média de 36 para uma média de 44, é óbvio que você evoluiu. Tá? Mas com uma média aí de menos de 5, 6%, não dá para dizer que você evoluiu, porque podem ser simplesmente condições climáticas diferentes, a bicicleta é diferente, uma manutenção diferente, alguma coisa que atrapalhe. Enfim, voltando ao assunto, tá? Potencial para maior velocidade com pé de velas mais longas. Na teoria, a alavanca maior, ela proporcionada pelas pé de velas um pouco mais longas, ela poderia levar a um aumento de velocidade em terrenos planos, uma vez que você pode colocar uma força um pouco maior nela. Mas, como média de velocidade é algo que não é uma métrica confiável, então a gente acaba não utilizando muito esse potencial para maior velocidade quando você tem uma pé de vela um pouco mais comprida. Tá? Falando sobre as pé de velas mais curtas, tá? Então você pega esse braço aqui, essa distância entre o pedal e o movimento central e encurta ele um pouco. Você deixa ele um pouco mais curtinho aqui. Tá? Então o arco do movimento ele vai ser mais curto, a tendência é que os seus movimentos tenham que ser mais rápidos, então você vai subir a cadência. Tá? Como você tem esse menor alcance, né, as pé de velas mais curtas elas podem ser benéficas para ciclista, que tenham problema de flexibilidade, por exemplo. Tá? Então, se você tem problema de flexibilidade, você não consegue muitas vezes subir o joelho o suficiente, que imagina esse pedal aqui, deixa eu mexer aqui. Que imagina que você está com o pé aqui em cima e se você não tem muita flexibilidade, o teu joelho vai estar mais ou menos aqui. Quanto mais longa essa distância, mais o seu joelho vai ter que subir, exigindo um alongamento de toda a parte posterior e da coluna lombar. Tá? Então, se o joelho está muito alto por conta de uma pé de vela mais longa, isso prejudica quem tem flexibilidade ruim. Já quem tem uma flexibilidade ruim, se você encurta essa distância aqui, você vai subir menos o joelho e essa flexibilidade, falta de flexibilidade não vai ficar tão evidente, tá certo? Então isso pode ajudar a reduzir as tensões que você vem a ter nas articulações e melhorar um pouco a biomecânica da sua pedalada. Tá? Para desenvolver cadências mais altas, uma pé de vela um pouco mais curta, ela é mais indicada. Tá? Então, quando você tem essa pé de vela mais curta, você facilita essas cadências mais altas para alguns ciclistas, o que pode ser vantajoso. Né? Vamos imaginar, o ciclista que não tem muita força, mas ele é muito resistente. Em um terreno montanhoso, a tendência que esse ciclista tem, por ser mais resistente, é girar a pé de vela um pouco mais rápido, é girar os pedais um pouco mais rápido. Então essa pé de vela um pouco mais curta, apesar dela não ter tanto torque, que vai ser usado, por exemplo, os ciclistas que têm muita força, né, os ciclistas mais resistentes vão se beneficiar com uma distância menor entre o pedal e o movimento central, o que vai facilitar que eles façam esse movimento um pouco mais rápido. Então, nessas situações que podem exigir uma pedalada um pouco mais rápida, mais eficiente, pode ser vantajoso você ter uma pé de vela um pouco mais curta, né, de 2,5 até 5 milímetros, dependendo de como é que você vai se adaptar a isso. Tá? Também, o que a gente falou, que as pé de velas um pouco mais longas, elas aumentam um pouquinho o risco de lesões. As pé de velas mais curtas, elas tendem a diminuir os riscos de lesões. Perceba que eu não estou falando que ela diminui ou que ela aumenta, elas tendem a diminuir ou tendem a aumentar. Então, para alguns ciclistas, essas pé de velas mais curtas elas podem ajudar a reduzir sim esse risco de lesão, especialmente nas articulações do joelho
e do quadril, né, e eventualmente na coluna lombar, porque elas permitem uma pedalada um pouco mais suave, uma pedalada um pouco mais natural. Tá? Vamos lá. Com relação a cadências mais altas e o sistema aeróbio, como é que funciona isso? Quando um ciclista ele mantém uma cadência mais alta, geralmente acima dos 85, 90 RPM, ele tende a colocar mais ênfase no sistema aeróbio. A gente falou disso lá no começo. Tá? Então, o sistema aeróbio ele fornece energia de forma mais eficiente. Então, a gente está falando de eficiência no pedal para as atividades de longa duração. Não estou falando de uma atividade, por exemplo, de velódromo. Estou falando de atividades, por exemplo, que você sai de um ponto e chega no outro 100 km 3 horas depois. Estou colocando aqui para os normais, porque os anormais que estão correndo lá na Europa, né, tipo um Tadej Pogacar, um Mathieu Van Der Poel, os caras conseguiram fazer 288 km a quase 47 de média, 46,9. Isso não é normal. Os caras estão um pouquinho acima do nível que a gente está acostumado a ver, inclusive para eles próprios. Tá? Fechado parêntese, o sistema aeróbio ele fornece energia, né, de forma mais eficiente para as atividades de longa duração, então a tendência é que as cadências mais altas sejam mais eficientes nesse caso. Tá? Quando você utiliza o oxigênio para queimar carboidrato, para queimar gordura, para queimar carboidrato, queimar gorduras, você acaba fornecendo energia de uma forma muito mais sustentável, certo? Então a tendência é que as cadências mais altas elas mantenham o seu exercício por mais tempo, certo? E as cadências mais altas também elas podem ser preferíveis em situações onde o objetivo é manter uma intensidade mais moderada. Então vamos lá, o famoso treino em Z2. Qual é a cadência que você vai usar? Sempre acima de 80, 85, o ideal é entre 90 e 100 rotações por minuto, que você vai desenvolver menos torque, em compensação com mais eficiência, baseando todo o seu exercício no sistema cardiorrespiratório ou focando o seu exercício no sistema cardiorrespiratório, que é para isso que serve o treino em Z2. Tá? É para desenvolver a sua capacidade mitocondrial, a sua capacidade de absorção de oxigênio, de transporte e de utilização de oxigênio para a produção de energia. Ok? Então, quando você está numa competição, num treino um pouco mais longo, você desenvolver essa eficiência cardiorrespiratória ela é fundamental, né, quando você está desenvolvendo cadências um pouco mais altas. Beleza? Tá? Cadências mais baixas, você acaba utilizando a musculatura dos membros inferiores. Então você você usa mais a musculatura dos membros inferiores em detrimento do sistema cardiorrespiratório. Tá? Mas essa energia dos músculos ela é finita. Não é virtualmente infinita dentro de um único pedal como a energia da gordura, né, que você tem no corpo. A energia da gordura que você tem no corpo, ela, dependendo da pessoa, ela permite que você ande praticamente eterno. Né? Que tem a galera aí que tem uma sobrinha de gordura a mais, cada quilo de gordura, né, nos livros é uma coisa, estou dizendo aqui o mundo real, então não confunda os números, tá? Por favor. Tá? Então cada quilo de gordura aproximadamente 9.000 calorias, né? Você tem caloria aí por cada quilo de gordura para andar muitos quilômetros, certo? Então quando você utiliza a fonte de energia que está na musculatura, que é o glicogênio, ela é uma fonte finita, então quebrou, acabou. Tá? Terminou essa fonte, né? É muito difícil você conseguir sustentar o exercício em ritmo e muitas vezes, inclusive, sustentar o próprio exercício. Muitas vezes você tem que parar e não consegue voltar mais, só no dia seguinte, depois que você consegue um descanso mínimo e adequado. Tá? Então as cadências mais baixas, né, considerando aí 60, 70 rotações por minuto, elas tendem a exigir muito mais esforço da musculatura dos membros inferiores, incluindo quadríceps, isquiotibiais, panturrilhas, né, que você acaba usando muito mais essa musculatura e que tem uma energia finita. Tá? Então, pedalando nessas cadências mais baixas pode ser útil, a gente já falou isso. Né? Por exemplo, situações que demandam força, com umas subidas acima de 6% principalmente, que a gente chama de subidas não roladas. Subidas de 3%, 4% a gente chama de subida rolada. É uma subida que você consegue desenvolver uma boa cadência sem perder muita velocidade e ao contrário também desenvolvendo uma boa velocidade. Mas quando começa a passar de 6%, você já começa a ter dificuldade para desenvolver boas velocidades. Tá? Então, nesse caso, as pedaladas mais baixas, né, mais lentas, elas podem ser mais úteis
Mas lembrando que essa energia que você tem na perna ela é finita. Tá? Então, onde é necessário aplicar muito torque no pedal, subidas, ou também estou deixando de falar dos sprints aqui, mas os sprints, quando você tem mais torque no pedal, né, ele pode ser muito mais desgastante para os músculos. Então o estilo de pedalada ele pode ser mais desgastante para os músculos, né, quando você pedala mais lento, e pode levar a fadiga muscular mais rapidamente. Tá? Isso aí especialmente se você mantiver por longos períodos. Certo? Já estamos finalizando aqui com relação ao equilíbrio entre cadências altas e baixas. Aí a pessoa me pergunta, tá, mas eu tenho que manter o pedal inteiro, né, essa cadência específica? Não. Tá? Então você se adapta ao terreno. Tá? Você tem que equilibrar o número entre cadências mais altas e cadências mais baixas, dependendo da situação que você se encontra. Tá? Você achar esse equilíbrio entre as cadências mais altas e mais baixas é muito importante para você otimizar o seu desempenho e otimizar a sua eficiência como ciclista, porque no mundo real você vai ter que usar as duas cadências, a cadência entre 60 e 70 e vai ter que usar a cadência entre 80 e 100, 110. Tá? Isso aí, independente de que tipo de ciclista você seja, você vai acabar usando todas as faixas de cadência. A diferença está onde você foca, qual é o trabalho que você está mais focado. Okay? Durante uma pedalada, por exemplo, o ciclista ele pode alternar entre cadências altas, no caso do terreno mais plano, cadências mais baixas, no caso do terreno mais íngremes, né, e subidas com esforço máximo, que você tem que fazer uma aceleração no final da subida. Enfim, né, você vai precisar estar preparado para usar todos os tipos de cadência. Então, incorporando no treinamento exercícios específicos para desenvolver tanto a capacidade aeróbica, que é o treino em Z2, quanto as cadências, em cadências mais altas, né? Quanto a força muscular para você poder subir bem, isso faz com que o ciclista se torne mais completo. Tá? Aí eu vou deixar aqui já um assunto que a gente pode tratar depois na próxima enquete, aí a gente faz se isso vira assunto de uma live ou não, que é o time de troca de marcha. Tá? É mais difícil fazer uma live com relação a isso, né? Mas, por exemplo, se você tem um timing correto de troca de marcha, que você não perde eficiência de ganhar velocidade no pé de uma subida, se você não entra leve demais e não entra pesado demais, ou seja, se você entra com a marcha correta, como é que você chega no final dessa subida? Qual é o tipo de desgaste que você tem no final dessa subida? Então, vou deixar isso aí na próxima live como um assunto para a gente possivelmente colocar para a próxima. Beleza? Então esse timing de troca de marchas influencia? Claro que influencia. Muito. Não é pouco. Influencia muito. Tá? Você não perde eficiência para ter que retomar a eficiência, para ter que retomar o seu movimento. Tá? Se ficar alguma dúvida aí com relação a isso, coloquem nos comentários. Eu vou pegar rapidamente as dúvidas aqui. Eu anotei aqui, tive que anotar aqui fora para não ter que sair do Instagram. Tá? Primeira pergunta que apareceu lá na enquete é como ter uma cadência alta e controlar a frequência cardíaca. Resposta rápida e fácil: ande devagar. Tá? Ande sempre em zona 2, independente de qual é a sua velocidade, qual é o seu deslocamento. Se você quer se deslocar mais rápido, você precisa ser eficiente. Para ser eficiente, você vai ter que usar uma cadência mais alta e vai ter que andar devagar no começo, até que você treine e se adapte, ou seja, vai ter que fazer isso uma vez, depois outra, depois mais outra e depois mais outra, e vai aumentando o tempo, vai aumentando o volume, até que você se torne um ciclista mais eficiente. Então você vai conseguir controlar a sua frequência cardíaca com uma pedalada maior. Tá? Fisiologicamente, você demora de 60 a 90 dias, certo? Então, em média, né, para os ciclistas médios, você demora aí mais ou menos de 30 a 45 horas em zona 2 controlada para desenvolver mitocôndrias que são mais eficientes. Tá? Então, mitocôndria é a usina de energia da célula. Essas mitocôndrias vão produzir energia se elas forem eficientes, se elas forem, primeiro, maiores e segundo, mais numerosas, certo? Então isso vem da adaptação ao seu treino. Então, para responder a pergunta de como é que eu tenho uma cadência alta controlando a frequência cardíaca,
é quando você tem uma boa eficiência aeróbia, ou seja, quando você tem uma boa capacidade de utilização do oxigênio como fonte energética. Isso demanda treino e não é pouco, é muito, ok? Tá? Então acho que deu para responder bem tranquilo essa pergunta. Como é que eu tenho uma cadência alta e controlo a frequência cardíaca? É treine em zona 2, em zona aeróbia, certo? E claro, treinando com a cadência ali na faixa dos 90, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tá? Segunda pergunta, qual a cadência ideal para aquecimento antes de uma prova? Cadência alta cardio ou baixa muscular? Depende de qual é o tipo de prova que você vai fazer. Se é uma prova que exige que você esteja preparado para ter uma arrancada rápida, o ideal é que você tenha um aquecimento muscular um pouco melhor. Se você tem uma prova, por exemplo, uma prova Gran Fondo, que você não tem a necessidade de fazer uma arrancada e você precisa se manter 3, 4 horas naquela cadência, é preferível que você especificamente faça um aquecimento com uma cadência um pouco mais alta e esse aquecimento vai ser um pouco mais longo. Tá? Isso também varia de ciclista para ciclista. Por quê? Os profissionais, por exemplo, eles têm uma forma de se aquecer para um contrarrelógio. Contrarrelógio é o ícone máximo aí de como é que as coisas acontecem quando você tem que desenvolver uma velocidade média alta, quando você tem que imprimir muita força no pedal e quando você precisa urgentemente ganhar velocidade independente de você estar pronto para aquilo ou não. Ou seja, na linha de largada você já tem que aumentar a sua velocidade para a velocidade máxima no caso do contrarrelógio. Tá? Então se você perder 2, 3 segundos pode ser a diferença entre você chegar no primeiro ou chegar no terceiro ou quarto lugar. Tá? Então o aquecimento para a prova ele depende muito de como você faz. Tá? Existe um aquecimento que usa as duas, tanto a cadência alta quanto a cadência baixa, quanto a carga e quanto sprints no próprio aquecimento. Tá? Isso aí vai depender muito de qual é o tipo de prova que você vai executar, certo? Qual teste para saber que você faz para saber se desculpa, deixa eu começar de novo. Qual teste fazer para o atleta saber a cadência ideal dele? Cadência ideal de cada atleta, como ela é muito individual, ela depende de uma análise das médias. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um treino intervalado com estímulos de 10 minutos e recuperação de 5 minutos, exemplo. Tá? Se eu não especifico qual é a cadência ideal, qual é a cadência que tem que fazer, qual é a faixa de cadência, eu vou pegar aquele intervalado que o atleta tem que desenvolver uma velocidade média um pouco mais alta e vou avaliar aquele intervalado se aquele atleta está numa cadência muito baixa, que eu considero muito baixa, por exemplo, 60, 65 rotações, se ele está numa cadência boa, 80, 90 rotações, ou se ele está numa cadência alta demais e dessa forma ele fica, abre aspas, aí, patinando ao invés de desenvolver uma velocidade mais alta. Tá? Então, isso é muito raro acontecer, né? Essa cadência é muito alta. Então, quando você tem uma cadência ali na faixa dos 80 a 100, você sabe que aquele atleta ele tem uma cadência de preferência. Estando essa cadência abaixo de 80, dentro de um estímulo do intervalado, por exemplo, que é o que eu mais gosto de fazer, porque é quando você obriga o atleta a desenvolver uma potência específica ou uma velocidade determinada, estando o atleta dentro daquela faixa ok, se ele estiver um pouco abaixo, eu sei que em algum momento eu vou precisar interferir com o treinamento e aumentar as cadências de treinamento desse atleta. Tá? Se ele estiver dentro da faixa ideal, muito pouco, tá? A não ser que eu queira de alguma forma desenvolver mais habilidades ou alguma coisa assim. Tá? Mas no geral os testes são o próprio treino. Tá? Então você não precisa fazer um teste específico para saber qual é a sua cadência ideal. Basta você avaliar nos treinos semelhantes, 5, 6 treinos semelhantes, qual é a cadência que o atleta está colocando e é bem mais simples e fácil de você identificar qual é a cadência que ele prefere. Tá? E se houver alguma necessidade de mudança, os treinamentos eles podem fazer esse trabalho de subir a cadência e tornar o atleta um pouco mais eficiente. Beleza? Tá? Espero ter respondido as perguntas aí de todo mundo. Né? Ficou
até mais longa do que eu imaginei, 45 minutos essa live, eu achei que ia ser um pouco mais curta, mas sem problema. Agradeço a presença de todo mundo. Se vocês gostaram aí, dá um joinha, se acharem que essa informação é relevante para alguém, compartilhem, manda um aviãozinho aí pelo Instagram mesmo, compartilha com alguém, marca alguém aí nos comentários para que eles possam ter essa informação também sobre o ciclismo, que eu acho bastante interessante, bastante legal, certo? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Vou deixar essa live gravada aí mais uma vez, como sempre. Qualquer coisa a gente está à disposição aí nos comentários para responder as perguntas, certo? Obrigado pela presença mais uma vez, boa noite para todo mundo. Até segunda-feira que vem aqui no Instagram mais uma vez. Abraço, até a próxima.